Olá, esse é mais um videocast do Cine7. Vamos voltar no tempo, mais precisamente para os anos 50. E eu trago agora o top 10 dos ganhadores do Oscar nessa década. Os anos 50 foram o auge da grandiosidade em Hollywood. Quanto maior, melhor. Porém, isso não refletiu tanto assim na qualidade. Nessa lista que eu trago agora, só tem 2 clássicos. O número só não é pior do que o dos anos 80, que só tinha ali o Amadeus. Então vamos começar o top 10 com os filmes mais fracos. A última posição fica com Gigi, dirigido pelo Vincent Minnelli e ganhador do Oscar em 1959. Gigi é um musical bobinho, com uma história em que a protagonista fica em segundo plano. No lugar dela, um mocinho muito chato, como ele mesmo assume ser durante o filme. As canções são até agradáveis, mas não tem nada demais. Junto com Green Book, Crash, Entre Dois Amores, Gente Como a Gente, As Aventuras de Tom Jones, o Gigi é um dos filmes mais descartáveis a já ter vencido o Oscar. Ganhador do Oscar em 57, A Volta ao Mundo em 80 Dias, está aqui na 9ª posição. Ver o gênio mexicano Cantinflas em Hollywood e a homenagem à ciência e a Georges Méliès evitam o tédio absoluto. De resto, porém, A Volta ao Mundo em 80 Dias é um filme excessivamente longo, são quase 3 horas de duração, com algumas cenas esticadas ao máximo e uma visão repleta de estereótipos de vários povos espalhados pelo mundo. Pior de tudo é saber que o filme derrotou produções muito melhores, como Os 10 Mandamentos e Assim Caminha a Humanidade. O produtor e diretor de filmes gigantescos dos anos 50 em Hollywood, o Cecil B. DeMille, fez jus à fama com o maior espetáculo da Terra, vencedor do Oscar em 1953. O maior espetáculo da Terra chama atenção pela escala gigantesca da produção. São cenários enormes, figurinos e direção de arte exuberantes, um grande elenco liderado pelo Charlton Heston e James Stewart, além de centenas de figurantes. Porém, apesar da boa intenção de homenagear o circo, a história é fraca e não sustenta as 2 horas e meia. A Um Passo da Eternidade venceu o Oscar em 1954 e entra nesse top 10 na 7ª posição. A clássica cena do apaixonado beijo entre Burt Lancaster e Deborah Kerr na praia acabou tirando A Um Passo da Eternidade de um quase ostracismo. O filme até que é bom, traz personagens bem trabalhados, uma direção competente do Fred Zinnemann, além de boas cenas de ação, mas nada além disso. Sabe aquele filme 7, 7,5 que te diverte durante a sessão, entrega o que promete, mas depois que acaba você quase nem lembra dele? Esse é A Um Passo da Eternidade. O único filme até hoje a ter vencido a Palma de Ouro do Festival de Cannes e o Oscar de melhor filme, Mary é o 6º colocado desse top 10. No meio de tantas produções gigantescas, chega a ser inacreditável Mary ter vencido o Oscar. Muito disso se deve à atuação sensível do Ernest Borgnine, que conquista a todos com a sua sensibilidade ao encarar o desajeitado protagonista, além, claro, da boa história que o filme tem. O legal do Marty é que ele quebra essa ideia do filme do Oscar, ou seja, aquele filme gigantesco que tem que ter um orçamento absurdo para poder merecer vencer o Oscar. Nada disso. Às vezes produções simples, com bons atores, um ótimo roteirista e um grande diretor já é suficiente para ganhar qualquer prêmio, seja a Palma de Ouro, seja a estatueta do Oscar. O primeiro ganhador do Oscar na década de 50 foi A Grande Ilusão. Esse filme, apesar de ter sido feito há 70 anos atrás, permanece mais do que atual. Um sujeito normal lutando contra a tirania do sistema político, até ele mesmo se tornar um tirano. A Grande Ilusão é um retrato dos efeitos do poder nas pessoas e o que elas fazem para se manter nele. A atuação marcante do Broderick Crawford como Willie Stark e um roteiro com diálogos afiados fazem o filme seguir grande até hoje.
Pra quem não lembra, A Grande Ilusão ganhou um remake bem fraquinho em 2006, protagonizado pelo Sean Penn e pela Naomi Watts. Batendo genial Uma Rua Chamada Pecado, Sinfonia de Paris ganhou o Oscar em 1952. Não é necessariamente a história que faz o filme ser grande. Sinfonia de Paris é um sucesso arrebatador pelos números musicais lindamente coreografados, um clima de alto astral contagiante, direção de arte, figurino, para serem emoldurados em um quadro e o Gene Kelly dançando no auge da forma. Todas essas qualidades ajudam a tolerar algumas passagens bem machistas do roteiro. E para quem viu La La Land, dá para ver da onde veio a inspiração do Damien Chazelle para o final do filme. Abrindo o pódio, a terceira posição é de A Ponte do Rio Kwai. O filme, dirigido pelo David Lean, ganhou o Oscar em 1958. A capacidade do David Lean em coordenar grandes equipes junto com uma história muito bem contada é o que mais impressiona no filme. Formado por nomes como Alec Guinness, William Holden e Jake Hawkins, o elenco também é ótimo e consegue criar personalidades fortes para cada um dos protagonistas. E o final é épico. Mesmo com todos esses elogios, o meu favorito naquele Oscar era 12 Homens e uma Sentença, obra-prima do Sidney Lumet, estrelada pelo Henry Fonda. Agora chegou a hora dos clássicos. A medalha de prata fica com o Sindicato de Ladrões, dirigido pelo Elia Kazan. Influenciado pelo neorrealismo italiano, Sindicato de Ladrões joga o foco para um lado dos Estados Unidos pouco visto pelo cinema naquela época: a classe trabalhadora e as pressões sociais existentes nela. A dualidade bruta e empática do Marlon Brando amplia ainda mais a complexidade do filme. O que mais impressiona é que o cinema americano só foi voltar a atentar para essa temática, esse estilo mais próximo do real, lá nos anos 70 com a nova Hollywood. Não é à toa que o Sindicato de Ladrões é amado por gente como o Scorsese e também o Francis Ford Coppola. O melhor vencedor do Oscar nos anos 50 não podia ser outro. Eu estou falando de A Malvada. É aquele típico filme que pode ser usado em qualquer aula sobre cinema. Poucos são os roteiros, diálogos e personagens tão bem trabalhados como aqui. Poucos são os filmes que possuem uma atuação à beira da perfeição, como a Bette Davis faz aqui. E poucos são os filmes que são tão influentes dentro e fora do cinema como é A Malvada. Engrandece ainda mais essa vitória saber que o principal rival do filme no Oscar de 1951 foi a obra-prima do Billy Wilder, Crepúsculo dos Deuses. É isso, semana que vem, último Top 10, compilado das décadas de 20, 30 e 40. Sexta-feira, meio-dia, horário de Brasília, não perde, hein? Curte e compartilha esse vídeo, todos os outros vídeos, link na descrição. Melhores das décadas de 2010, 2000, 90, 70, 80 e também dos 60. Enfim, tem muita lista, além das categorias técnicas da década de 2010. Beleza? Sexta-feira tô de volta, a gente se encontra. Tchau!